Estamos começando mais uma edição especial, mais uma vez, em autódromo do Motor1 Podcast, Motor1 Business, falando um pouco de produto, de mercado, de estratégia. E hoje estamos aqui no Festival Interlagos Motos, acompanhando lançamentos, novidades. Ao meu lado, Thiago Moreno. Boa tarde. Nosso especialista em produtos e um convidado mais que especial aqui para falar sobre Yamaha e suas estratégias. Hélio Ninomiya, é isso? É isso aí, falou certinho. Diretor executivo comercial da Yamaha. É isso. Muito obrigado. Prazer por me receber aqui. Estou muito contente de vocês estarem aqui no nosso stand no Festival Interlagos. Nós que agradecemos, estamos aqui tendo essa interação com o público, né, Tiagão? Aqui está lotado, né? Não sei se o pessoal está conseguindo ver, mas a gente está dentro do stand da Yamaha aqui no Festival Interlagos, um stand completamente cheio, todo mundo testando as motos, olhando de perto, conhecendo. Para quem está nos assistindo, né, um ambiente bem movimentado, você vai ouvir um pouquinho de ruído aí das motos, quando o pessoal está acelerando, é um evento de experiência para conhecer, para ter o contato. Mas vamos começar aqui, né? Vamos lá. Então, o Hélio, ele comanda um time genial na Yamaha e a gente está tendo esse contato, conhecendo mais profundamente as operações aqui de competição, de produto, toda a estratégia. Mas, Hélio, para começar, né, obrigado, né, pelo seu tempo, queria entender a importância do festival para a Yamaha nesse momento aqui no Brasil. Olha, o festival é super importante, porque eu acho que é um evento que as marcas conseguem fazer com que o público consiga experimentar a marca através de um test ride no autódromo de Interlagos, e também é uma oportunidade da gente expor os produtos, né, ter lançamentos novos e ter essa interação com o público. Então acho que isso é um ambiente completamente diferente e isso acaba propiciando as pessoas, o público, ter esse contato mais próximo com todas as montadoras aqui presentes. Acho que isso é uma coisa que a gente veio perdendo ali, ou bloqueou com a pandemia, e aí acho que a gente já começa a entrar numa estratégia de falar um pouco de mercado, do desempenho da Yamaha aqui. A partir da pandemia, né, a gente teve aquele impacto geral. Sim. Mas, como o Thiago bem pontuou... Vocês mesmos comentaram na apresentação de uma moto que a gente vai falar daqui a pouco, mas a Yamaha vem consistentemente crescendo mais que a média do mercado desde meados da pandemia para frente. Isso. Então, o que vocês fizeram? O que vocês viram nessa transformação no mercado que deu esse trampolim para vocês poderem crescer mais? A Yamaha, na verdade, nos últimos 7 anos, enquanto o mercado cresceu em média anualizada em torno de 8%, nós crescemos aí 14%, né? Muito próximo de 15% anualizado. E eu acho que foi uma estratégia da Yamaha em estar lançando novos produtos, fortalecendo a sua rede de concessionárias e propiciando também uma experiência melhor no ponto de venda. Então, isso tudo fez com que a Yamaha crescesse mais do que o mercado ao longo desses últimos anos. E um ponto importante é que o mercado também vem crescendo muito após a pandemia. Então, os preços de automóveis aumentaram bastante, a gente tem o preço de combustível aumentando muito também. E eu acho que a questão da pandemia trouxe um novo olhar de mobilidade para o segmento de duas rodas, né? Em termos de praticidade e também de economia de combustível. Fora isso também, a parte de delivery, que foi importantíssima durante a pandemia, seja de medicamentos, seja de alimentos, isso continuou após a pandemia também. Então isso propiciou alavancar muito o segmento de duas rodas. Porque o pessoal não perdeu o costume de pedir as coisas por entrega, né? Exato, então, exato. Passou a pandemia, mas o pessoal se acostumou a ter as coisas entregues em casa. Isso. E a moto? A praticidade é muito grande, né? E a moto propicia isso. Então, isso fez com que o nosso mercado crescesse e continua crescendo de uma forma vigorosa. Você acha que também que o público está vendo a moto perdendo aquele medo, né? Que o pessoal antigamente fala, não, moto é coisa de gente maloqueira, eu tenho medo de andar.
né? Eu acho que hoje o mercado já maturou o suficiente, ele já está superando isso e está vendo a moto como uma opção de mobilidade, né? Até mesmo em relação ao ônibus, né? Se você botar no papel ali, o transporte público e a moto, você tem uma vantagem. Eu acho que você está super correto nessa avaliação do público, porque o segmento de scooters, que é mais propício nas grandes cidades, nas capitais, é o que mais cresceu ao longo desses últimos anos, né? Ela representava em torno de 2% do mercado, hoje está muito próximo de 10% de todo o mercado brasileiro. E eu acho que então o consumidor sentiu isso, da praticidade. Nós lançamos nesse período 3 scooters hoje, nós temos no mercado, na verdade 4 se considerar a X-Max no segmento premium. Então hoje a gente tem o Neo, que é o nosso scooter de entrada, depois a gente tem o Flu, que é um scooter extremamente equipado, até com freio ABS, depois o N-Max, que é uma opção mais sofisticada dentro desse segmento de scooters pequenos. E acima da N-Max você ainda tem a opção de X-Max, já com motor maior, 250 cilindradas. O bacana desse segmento de scooter, agora que ele está crescendo muito, as pessoas estão vendo outras necessidades, né? Antes era só a mobilidade, aí vocês entraram com uma Flu, que é o quê? Uma mobilidade, porém com os equipamentos de série também, um ABS, farol de LED. Então o pessoal está começando a ficar mais exigente, até a própria X-Max, né? Um público que já quer pegar uma estrada, viajar com garupa. Então vocês têm uma estratégia aí que está levando vocês para uma liderança, né? Em entender a capacidade do público de ter essa escada, né? De crescer como motociclista dentro do mercado de scooters. É isso, como eu disse, a gente tem realmente o scooter de entrada, então as pessoas que querem iniciar no segmento de duas rodas têm essa possibilidade através da NEL, e a gente começou a ver que o cliente começou a ficar, né, mais exigente. Então aí veio a estratégia de lançar a Flu, que já traz chave de presença, farol de LED, freio ABS, né? E quem quer algo mais sofisticado ainda com performance, aí tem a opção da N-Max. E depois, como você disse, pretende viajar no final de semana, um pouco mais de potência durante o dia a dia, você tem a opção de X-Max. Eu, particularmente, quando eu testei a Flu, uma coisa que eu gostei muito é detalhezinho, mas mostra assim como a Yamaha pensa quem está usando. O bocal de abastecimento da Flu é no escudo. Sim. Então você não tem que sair da moto, levantar o banco, vai saber que você tem lá embaixo do banco guardado. Isso, exatamente. Então não cria esse constrangimento, é mais prático, né? Então acho que as suas scooters da Yamaha tem essa questão de pensar no usuário, né? Sim. Não é uma ferramenta de mobilidade. Não, perfeito. Porque acho que esse é o usuário novo, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar que o mercado de motocicletas vem expandindo. Então, hoje nós temos muitas pessoas entrando no segmento das rodas. E aí é importante a gente ter esse conforto maior para quem está começando. E vocês já observaram na própria rede de vocês a evolução desse cliente? Começou no Manel, pulou para o Minimax, agora está no X-Max? Sim, sim. É o que nós chamamos na indústria de step up. Então, geralmente, você começa com motos de pequena cilindrada, um scooter de pequena cilindrada, e aí, à medida que você vai ganhando confiança, você vai ficando mais exigente, você vai pulando para as motos de maior cilindrada. Hélio, você tem notado, com a pandemia, né, a gente notou também aquele movimento da pessoa que não quer pegar o transporte por causa, né, daquele momento que queria se isolar. Então a gente viu esse movimento, mas tem um outro movimento importante que a gente chama de mercado de 6 rodas. Quem tem um carro e acaba optando por uma scooter, por uma moto, para fugir do trânsito. Vocês estão sentindo isso também? Não, eu também. Eu acho que todos os pontos que eu falei e mais essa questão do trânsito. Eu acho que vocês também estão tendo essa experiência, vocês moram aqui em São Paulo, vocês já podem ver que o trânsito já está pior do que era no período de pré-pandemia. Então, isso tudo, né, estimula também uma nova opção de mobilidade, para você ganhar tempo e poder fazer coisas que te importam mais na vida, né, na qualidade de vida. Então, ir para uma academia, ir para um cinema. Então, eu acho que propicia essa mobilidade, você ganha mais tempo para você ter o tempo disponível com a sua família, com seus amigos, coisa que com o trânsito do jeito que está cada vez mais difícil. Eu estava aqui conversando com uma pessoa que estava aqui no stand, fazendo a segurança aqui, né? E ele falou,
eu uso muito o aplicativo. E não está valendo mais a pena. Então eu estou fazendo uma conta aqui, eu acho que é melhor eu pegar uma NMAX, né, do que ficar pagando, né, aplicativo o mês todo. Esse é um movimento também que a gente sente, saindo aqui da Quatro Rodas, né, que a gente sempre está ali falando de carro. A acessibilidade o mercado é muito maior e muito mais acessível para alguém conseguir entrar em duas rodas, né? Então, essa oferta que vocês têm também de scooters de todos os tamanhos é uma tendência. A gente estava conversando disso. Acho que a Yamaha aqui tem uma gama mais completa, né? Eficiente aí, né, para atender essa demanda. Você acha que cresce mais, falando de scooter especificamente? Eu acredito que sim, né? Nós podemos ver justamente essa movimentação, o trânsito muito pesado, principalmente nas grandes capitais, principalmente nos horários de pico. Então eu acredito que como opção de mobilidade, cada vez mais as pessoas vão considerar um scooter ou até duas rodas como uma das opções. Até mesmo aqui em São Paulo a gente já está observando que a própria prefeitura está olhando para o motociclista, né, que é a introdução das faixas azuis. Que é oficializar o corredor, digamos assim, né? Então é um espaço reservado para a moto passar ali no meio dos carros. Então até mesmo o pessoal que tem um pouco de medo, né, desse conflito do carro com a moto no espaço da rua, você tem uma área ali, não precisa necessariamente fazer o corredor, mesmo assim a moto é mais rápida. Então você tem o pessoal que pode, com essas questões do governo, olhando para uma política pública, olhando para a motociclista também, ficar mais à vontade de ir para o segmento de duas rodas. Sem dúvida, eu acho que essa experiência que está agora se expandindo das faixas azuis aqui em São Paulo é um ótimo exemplo. A gente consegue delimitar o espaço para motocicleta, o espaço para automóvel e tem dado muito certo, né? Os resultados que nós temos aí de dados falam que praticamente os acidentes caíram para zero onde foram implementadas. E eu acho que é isso, é democrático, tem espaço para todo mundo se respeitando, eu acho que é o caminho que a gente deve seguir. É o que eu falo, né? Todo mundo que anda de moto pega a mesma chuva, né? Exato. Todo mundo se molha igual, não importa a moto. Exato. E falando também um pouco de lazer, né? Esse entretenimento, migrando um pouco agora, né, para o motociclismo, né, competições. A gente sente a Yamaha uma das empresas aqui no Brasil que mais apoiam, né, as competições. E não só aqui, mas a gente tem MotoGP também, o próprio podcast. Qual que é a importância e o que vocês conseguem trazer, né, da competição para os produtos de rua? Eu acho que competição está no DNA da Yamaha, né? Então, a Yamaha, assim que ela lançou a primeira motocicleta, que é a YA1, ela já colocou numa competição, acho que tinha 5 dias que a gente basicamente tinha lançado essa motocicleta, que foi a corrida do Monte Fuji, e a Yamaha ganhou. Então, desde então, a Yamaha utiliza das competições como um laboratório para testar novas tecnologias e depois trazer essas novas tecnologias para as motocicletas que são vendidas ao público. Então, é importante. Aqui no Brasil, obviamente que o centro de desenvolvimento fica no Japão, mas aqui no Brasil nós optamos por desenvolver o esporte. Acho que desenvolver o esporte a motor é super importante. Então, iniciativas como a R3, na qual nós temos aí jovens talentos brasileiros que podem competir, já que o equipamento é igual e aí o talento se sobressai, para que eles possam viajar para a Europa e representar bem o Brasil. Então, o que nós fizemos? O R3 é muito legal. Nós lançamos a R15. Então vamos trazer essa idade, né, de início para as competições para mais cedo ainda, porque quanto mais cedo a pessoa começar, o atleta começar, melhor ele vai ser, assim como é feito na Europa. Então, R15 é a partir de 9 anos até 14 anos. Então, o que a gente realmente quer é, com esse programa, estimular que jovens talentos, não só do Brasil, mas da América Latina em geral, possam correr no Brasil e se desenvolver. E não satisfeitos com isso, poxa, nós temos um programa bacana, que é o programa de velocidade, né? Por que não trazer isso para o motocross também? Então, a partir desse ano, a gente tem
no mesmo formato que temos a R15 e a R3, a YZ 125, que é justamente para formar jovens talentos para atividades off-road ou para competições off-road. Esse jovem que não teve ainda um contato, não sabe nem como começar, como que ele consegue ficar mais próximo desse universo até para poder se inscrever? Eu acho que a primeira coisa é a gente tem que divulgar mais para que o jovem tenha esse conhecimento e tenha aquela vontade de um dia estar fazendo parte desse universo. Porque existe uma seleção, tanto para participar da R15, da R3, como da YZ 125. Então, o jovem, no caso, ele precisa ter um certo conhecimento de motocicleta antes dele entrar nessa seletiva. E aí isso acontece em outras escolas que tem esse primeiro contato aí do atleta com a motocicleta. Sim. A gente fala um pouco de moto de alta performance, e a gente está vendo algumas aqui. Então, como que é esse mercado também aqui no Brasil para a Yamaha? É um mercado que você vê potencial de crescimento, a gente sabe que é mais nicho, mas como que estamos? Não, é um mercado, acho super relevante, né? Na verdade, eu acho que é o sonho, né? Toda pessoa que gosta de motocicleta tem talvez o sonho de ter uma super esportiva. No caso da Yamaha, a gente adotou uma postura um pouco diferente. Nós optamos por trazer aqui a R3 e a R15 justamente porque são motos mais acessíveis, que a pessoa pode começar a ter esse gosto por uma super esportiva. Então, nossa estratégia é justamente ter R15 155 cilindradas e a R3 com 321 cilindradas. Falando de sonho, acho que agora a gente entra aqui só para ilustrar o que aconteceu nesse festival. Teve o dia de imprensa e a Yamaha segurou até o último minuto para falar. E ficou o dia inteiro, né, com o ambiente aqui fechado. Isso causou ali nos nossos colegas de imprensa, o que será que tem aí? Não deve ter nada, tá fechado porque não tem nada. Inclusive o Thiago falou. O Thiago falou isso, então. Eu acho que não tem nada, o que vai ter, né, e tal. E aí teve a revelação. E aí, Thiago? Tem uma questão, né, que eu acho que o pessoal que ainda não conhece essa história, né, vocês têm a Tenere 700, que é uma evolução da antiga Tenere 660. Teve até música, né? Meiota, né? A XT66. Sim. Então, teve um pessoal que ficou muito saudosista quando essa moto saiu de linha, porque ela não passava mais em emissões, teve toda essa questão. E foi apresentada a Tenere 700 na Europa. E não chegou no primeiro ano, e o pessoal foi pedindo. A moto nunca tinha chegado. Até que um belo dia, na quarta-feira à noite aqui, um palco, aí de repente lá, pá, Tenere 700, aí. Beleza, e aí? Meu Deus, cadê? Que isso? Finalmente chegou a Tenere 700 no Brasil. Como foi a jornada? Por que ela foi mostrada agora? Foi o pedido do público ou foi agora um momento de mercado mais propício para essa moto chegar? Eu acho que duas coisas. Primeiro, a estratégia da Yamaha, a gente basicamente renovou toda a nossa linha de produtos. Isso é importante todo mundo entender. Então, a gente trouxe a R15, a própria FZ25, a FZ15, a Lander, a Flu, que você citou, NMAX, X-Max. Então, são todos produtos que têm um crescimento muito significativo do segmento. Então, eu já escutei pessoas, né, comentando, não, porque eles estavam com dificuldade de homologar a terceira. Isso não é verdade. Eu acho que fez parte da estratégia da Yamaha e agora é o momento propício de nós estarmos lançando a Tenere 700 aqui no Brasil. Então, foi uma opção estratégica da Yamaha. E vocês, dentro desse mercado, vocês viram uma oportunidade maior especificamente nesse mercado de média cilindrada, de aventureiras? Ou era um produto que estava mais próximo do brasileiro aqui, que o brasileiro já tinha essa demanda, já tinha esse desejo pela Tenere 700? Bom, Thiago, você deve estar acompanhando nós já há algum tempo. Eu acho que mesmo considerando todas as marcas, acho que esse é um dos produtos assim, mais desejados e mais solicitados, né, pelo público em geral. Então, né, por que não, né, dentro da nossa estratégia que nós montamos e essa ansiedade aí do consumidor brasileiro em ter essa moto, chegou o momento de finalmente nós estarmos lançando ela aqui no Brasil. E a
até mesmo se você olhar o universo dessa cilindrada, no segmento de aventureiro de média cilindrada, você tem opções que são mais Sport Tours, né? Sim. Seria uma Tracer 9 GT, Isso. mas um pouco mais abaixo. Não tem uma verdadeira aventureira Exato. como é uma Tenere 700. Você pode falar um pouquinho dessa proposta da Tenere 700, ser mais Sim, sim. off-road? Bom, a Teneré, ela existe há mais de 40 anos, né? A primeira Teneré foi apresentada no Salão de Paris, em 1982, e o primeiro modelo começou a ser comercializado em 1983. Então tem uma história longa e desde o início ela tem essa característica um pouco mais off-road, de ser uma moto com bastante torque, bastante força, ao mesmo tempo bastante compacta, fácil de você andar com ela no dia a dia. Então, essa vocação é o que mantém, né, o posicionamento do DNA de Teneré, e essa moto, o Teneré 700, representa todos esses pontos, né? Então, tem um torque de quase 7 kgfm a 6.500 RPM, então acontece muito rápido essa força linear. E você deve ter escutado o Ricardo Martins, que é o nosso piloto de rally, ter comentado. E essa força, ela facilita muito, né, a condução da motocicleta. Então, essa é a principal característica dela. E, obviamente, que ela é recheada de novas tecnologias, né? Então, 4 faróis com projetor de LED, você tem um TFT de 5 polegadas, você tem o ABS comutável de 3 modos, né? Então você pode ter ABS das duas rodas, você pode desligar a roda traseira ou desligar completamente. Então quando você está em uma situação off-road, ela te dá todas essas possibilidades. Então acho que esse é o grande diferencial da Teneré. O torque te dá o controle em baixa velocidade. Exato. Né? É mais do que uma moto explosiva, né, que só vai entregar potência lá em cima, ela te dá o controle em baixa velocidade. Exato. Que é fundamental para uma condução mais off-road. Isso e a suspensão de longo curso, né, que isso me impressionou bastante na apresentação, que é uma Sim. moto com 210 milímetros de curso na dianteira e 200 na traseira. 200 na traseira. Então, gente, é 20 centímetros. É isso aqui, né? Então, para pegar buraco, para você realmente abusar da moto, você precisa ter curso, e a Teneré tem isso. É um curso de suspensão de moto realmente off-road, de competição. Não é só uma característica, um número. Né? É algo de fato para usar no off-road. Exatamente. Então, aliado aos freios, né? Então a gente tem duplo freio na dianteira com 282 milímetros, já na traseira 245. Então, assim, freios também super potentes para você ter essa tranquilidade na condução. Até mesmo o aro de alumínio, né, que a roda é raiada com aro de alumínio. O alumínio, gente, geralmente um aro de moto com roda raiada, ele é de aço estampado, ele pode trincar, né? E você perde pressão no pneu e você fica no meio da trilha lá sem ter o que fazer. O aro de alumínio não, ele entorta e não trinca, então você não perde a pressão do pneu, você consegue manter por mais tempo e chegar em algum lugar. Né? Então todas essas características fazem com que todo mundo queira a Teneré, e finalmente, oficialmente, nós conseguimos anunciar a Teneré aqui para o Brasil. E falando nisso, quando vem a Teneré? A Teneré chega para pré-venda no primeiro trimestre de 2025 e próximo desse período nós vamos também anunciar o preço dela aqui no Brasil. Inclusive 2 belas opções de cor, né, que é o azul, camuflada, né? O azul é o clássico da Yamaha, tem que ter. Isso aí eu nunca duvidei, tem que ter esse azul da Yamaha. E o cinza é um pouco mais fosco também, um pouco esverdeado. Exato. Ótimas cores também para moto. Não, legal, bacana. A gente está aqui, né, no meio do stand, eu estou de olho agora aqui para uma. É impressionante como todo mundo está curtindo, né, subindo, tirando foto. Mas também tem uma nova estratégia aqui, né, com a garagem do Vital. E a gente acompanhou, entrevistamos os Paralamas. Você pode acompanhar também no podcast. Já vi, tá? Já vi. Então, parabéns. Foi uma surpresa geral para quem estava aqui também, né? Ninguém sabia como é montar uma estratégia assim de segredo, né? Ninguém pode saber. Como que vocês conseguiram? Que não tinha nenhuma informação sobre a Teneré, não tinha nenhuma informação sobre os Paralamas aqui, ninguém sabia. E de repente a moto, o show, né? Aí marcando a garagem do Vital. A garagem do Vital é a nossa campanha de marca. Na verdade, é uma homenagem a todos os motociclistas, né, porque é uma música extremamente envolvente, conta a história do Vital e sua moto e o seu sonho de metal.
E foi muito bacana fazer esse processo, né? Porque nós iniciamos essa campanha aproximadamente há 2 meses atrás. E o Vital tinha um sonho de metal que estava na garagem dele, né? E aí já começou o burburinho em relação a será que a Teneré 700 vai chegar ao Brasil ou não. Acho que foi muito bacana e foi muito bacana a gente poder realizar, né, o sonho de Vital e o sonho de vários brasileiros, oficializando aí a chegada da Teneré 700. Mas foi esse processo, então tinha um easter egg ali na campanha de Vital, mostrando um pôster da Teneré 700. Isso aí. Então, bom, celebrar também a história do motociclista, né? Que a Sim. Yamaha está aqui no Brasil há mais de 50 anos. Mais de 50 anos, exatamente. Então, eu, inclusive, fui uma pessoa que fui catequizado por RD 135, né? Então, a primeira moto que eu andei na minha vida foi ela, então a gente acompanha a história da Yamaha há muito tempo e a Yamaha também está acompanhando o brasileiro há muito tempo. Sim, sim. E na verdade, né, o festival nos proporciona trazer essa experiência. Então, hoje nós temos uma experiência chamada Yamaha Dojo, onde estão expostas vários dos modelos icônicos da Yamaha aqui no Brasil, né? Tem lá a DT180, os modelos de Teneré. Então, enfim, convido aí todo mundo a realmente dar uma olhada lá, porque vale muito a pena. E trazer um pouco da cultura japonesa também, né? Que é super importante. Realmente o ambiente lá está bem bacana, bem ambientado no Japão, né? Tem motos icônicas lá, uma 350. Exato. Viúva 350. DT200R. Exato, a gente tem várias motos ali. Agora, vocês falaram de fábrica, né, de produção aqui, 50 anos, mais de 50 anos de Mais Brasil, de né? 1970. Entrando um pouco em mercado, como que você vê o mercado de motos para esse ano ainda? Há espaço para crescimento? Como que vocês sentiram o ano? Nós vamos revisar até a demanda total do mercado um pouco para cima. Nós tínhamos estimado que o mercado ia crescer em torno de 11% em relação ao ano passado, mas ele deve chegar próximo a 18%, 19% esse ano. Então, o mercado vindo muito forte esse ano também. É um momento que a gente sempre percebe ali na compra, né? Muita gente fala, pô, o mercado vai cair, falando de carros ou de motos, mas quando tem produto bom, sempre cresce. Sim. Qual que é o produto da Yamaha que vende que nem um reloginho? Que vende igual um reloginho é o FZ25. FZ25, eu acho que toda a tecnologia que ela traz, toda a confiabilidade que ela traz, é um produto nosso que vende muito bem, apesar de estar num segmento mais de média cilindrada aqui no Brasil. É que uma mecânica consagrada também, né? O pessoal confia nessa moto, é uma moto que você vai encontrar no mercado usado com uma quilometragem mais alta e a moto está sem nada para fazer. Nada, exatamente. Então o pessoal gosta do motor exatamente porque já está bastante tempo aí, os mecânicos já conhecem, já tem oferta de peça e é um motor muito resistente. Exato. Tanto a FZ25 quanto a Lander, né? Que tem esse motor, um motor já consagrado, como você falou, pela sua durabilidade, pela sua confiabilidade. Então, como eu falei, apesar de serem do segmento médio, são produtos, eu acho que representam muito a marca Yamaha aqui no Brasil. Qualidade, né, confiabilidade. O que a Yamaha planeja para o futuro? Hoje a gente fala em vários tipos de propulsão, não só combustão. Tem alguma tecnologia que a gente pode começar a observar que vocês já estão de olho para o futuro? Bom, eu não posso dar muitos detalhes, A gente sempre tenta. Do que vai acontecer no futuro, mas o que eu acho é que nós temos que pensar em descarbonização, né? E nós temos que pensar em descarbonização não com uma opção apenas, né? Então, se você tiver um motor a combustão que propicia uma tecnologia híbrida que consiga diminuir em termos de impacto ambiental, por que não uma opção? É como a própria Blue Flex, né? A tecnologia Exatamente, Flex da Yamaha. exatamente, a Blue Flex. Você também tem opções de elétricos. Então, o direcionamento da Yamaha é olhar descarbonização e não uma tecnologia única que vá resolver esse problema de descarbonização. O que é claro para nós é que a descarbonização
é super importante, é super relevante e nós precisamos, como montadora, como indústria, atuar em cima disso. A gente sempre tenta aqui, né? Inclusive, eu acho que é legal falar para o público, que talvez não conheça, que a Yamaha não é só moto no Brasil. Né? Vocês têm a parte de motor marítimo, vocês têm outras operações. Que mais que a Yamaha faz com isso? Olha, eu acho que em relação a Yamaha no Brasil, a gente tem motocicletas, a gente tem produtos náuticos, né, motores de popa, e nós temos também uma empresa de logística, a Yamalog, além de todos os serviços financeiros. Né? Nós temos um banco, uma corretora, consórcio, ou seja, um grupo extremamente diversificado aqui no Brasil. Instrumentos? Aí eu acho que é outra operação. É outra operação. Instrumentos é outra operação. Na verdade, instrumentos foi como a Yamaha nasceu, né? E depois é que dessa operação maior de instrumentos, quando a Yamaha procurou diversificar seus negócios, é que foi fundada a Yamaha Motor em 1955. É isso. Então, nascemos da música, temos também a música no nosso coração. É por isso que é bacana, né? Fazer uma campanha com Paralamas de Sucesso é muito legal por isso, né? E eu acho que só a Yamaha poderia juntar isso, né? Então, eu falei muito e tenho falado pro pessoal, né? Vá de sonho, vá de moto, agora fica mais claro, vá de música e vá de Yamaha, porque a Yamaha consegue propiciar tanto motocicletas quanto a música, né, trazendo emoção aí para todos. É engraçado até falar disso porque eu andei recentemente na FZ15. Tá. Né? É o mesmo motor de Factor, é o mesmo motor de Crosser, só que na FZ15 ele tem um escapamento diferente e o ronco é diferente. O ronco é diferente. O motor é o mesmo, gente. Cadê? Da onde tá vindo esse ronco? É porque a Yamaha tem essa preocupação com a experiência, mesmo que na parte sonora. Né? Exato. Então, se pegar uma FZ15, não tem o mesmo ronco de uma Factor, de uma Crosser. Isso eu acho bacana na Yamaha. Tiago, você pegou perfeitamente. É uma das grandes preocupações da Yamaha. Tanto é que na FZ15 o escapamento é mais compacto, justamente para ter, né, esse som aí do motor diferente. Pelo mundo, né, a gente sabe que para trazer uma moto tem homologação, tem desenvolvimento. Qual que é o principal trabalho que vocês têm, por exemplo, com a Teneré para trazer? Homologação, tem algum ajuste, tem alguma modificação? Tem, na verdade, o Brasil é muito peculiar. Diferente de outros mercados, a gente tem uma legislação de ruído que é específica para o nosso mercado. E isso acaba conferindo o famoso custo Brasil. Porque, poxa, será que é tão diferente Europa ou Estados Unidos ou um país na Ásia? Acredito que não. Mas o Brasil é diferente. Então, uma das regras mais rigorosas de emissão de ruído do mundo, né? É mais até que a Europa. É mais até que a Europa, né? Mas aí o grande questionamento é, poxa, o cliente no Brasil e na Europa são diferentes, né? Isso acaba acarretando em um custo Brasil. Então, Yamaha, assim como outras montadoras, tem que investir especificamente para o mercado brasileiro numa especificação. Né? Então, ao meu ver, isso são pontos que nós precisamos evoluir. Esse é um ponto muito espinhoso, acho que sempre, né, as montadoras, fabricantes dizem, o trabalho que dá você trabalhar no Brasil, homologar, vender, cada estado tem uma tributação diferente, você tem que ter uma área de tributação específica que aí gera custo e acaba sendo impactando o preço. Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa aí resolver rapidamente. Precisamos melhorar como país, né, para trazer mais investimentos, trazer não somente da nossa indústria, mas de outros setores também. Eu acho que é um ponto que precisa realmente ser discutido. Você comentou sobre a Yamaha Serviços Financeiros. Você acha que nesse mercado de entrada, no mercado de uma Factor, de uma Nel, a parte do financiamento está ajudando no crescimento das vendas também? Não, sem dúvida nenhuma. Se nós considerarmos o mercado brasileiro, em torno de 60% das vendas são de motos financiadas. Né? Então, é super importante que os clientes tenham acesso a opções de financiamento para justamente poder ter a aquisição de uma moto, seja 0 km ou seja uma moto usada. É fundamental no nosso mercado.
60% de moto financiada, hein? Isso porque os juros ainda é alto, né? Tá caindo, aumentando agora, sempre demora para chegar aqui no consumidor final, mas isso a gente está sentindo uma queda lenta, mas está acontecendo. Projeção mais positiva ainda para o ano que vem, 2024? Sim, ou 2026? Bom, nós temos a disponibilidade de crédito, nós temos o desemprego em queda, nós temos juros caindo, então a gente tem vários fatores macroeconômicos que vão propiciar esse crescimento da economia. Então nós acreditamos que isso vai continuar movimentando o segmento de duas rodas também. Então aquilo que eu falei, o preço do combustível ainda é elevado, o fato de ser uma opção de mobilidade e um trânsito mais intenso, né? A questão de delivery, de e-commerce também vai continuar alavancando as vendas de motocicleta. Então, eu acho que a gente tem um cenário extremamente positivo para que essa tendência continue. Beira o elogio, mas vamos lá, né? Aqui no Brasil a gente tem muito comentário, principalmente lá no Motor1, sobre os preços de moto, que é preço, abre parênteses, sem frete. Eu acho muito bacana da parte da Yamaha que é exposto no site o valor do frete. Você entra no site, ele te pede qual que é o seu CEP e ele vai te falar o quanto é o frete da moto. Você acha que essa transparência que a Yamaha está colocando no preço da moto está ajudando o público a entrar na marca, na Yamaha? Eu não tenho dúvida, porque justamente nós iniciamos esse processo em torno de 7 anos atrás, de justamente ser muito mais transparente ao público e deixar claro o valor da motocicleta, o valor do frete e qual é o preço sugerido pela montadora. Isso eu acho que é respeito ao cliente. Nossa missão é justamente gerar candor, gerar algo excepcional. Então, eu vejo que a gente não está fazendo nada menos do que a nossa obrigação de ser cada vez mais transparente com o nosso cliente. Fica à vontade, Thiago. Pode. Agora se começar a falar aqui, eu vou mostrar foto de eu criança andando de RD135. Acho que Não, mas acho que isso é bacana, né? Hélio, qual foi sua primeira moto? Minha primeira moto, na verdade, foi um primo meu, que tinha uma Yamaha cinquentinha, e eu comecei lá na fazenda, que eu morava no interior do Paraná, comecei lá na fazenda andando de motocicleta. E aí, Fábio, sua primeira moto? Eu não tive moto, eu ando só de N-Max hoje. Que bacana! Sim, temos uma lá que a gente usa para essas opções quando não dá para usar o carro. E assim, agora eu estou tentando e já pensando em migrar também para duas rodas com mais intensidade, mais passeios. Talvez uma Teneré aí para... Uma Teneré 700? Opa! Se quiser eu te ajudo. Não, então eu acho que no próximo festival aqui eu já vou estar bem mais habilitado aí para as pistas e tal. Mas por enquanto eu estou ali na scooter, porque assim, quem não nasceu ali direto nas duas rodas e começa a migrar do carro, eu acho que é uma opção muito tranquila, muito confortável, né? Mas eu penso também em segurança, né? Ando lá com as filhas e tal. Então eu gostei muito de sentir bacana. Confiança, segurança, e aí depois já era. Eu acho que até a gente estava falando do mercado de 6 rodas, tem alguns colegas meus que são pessoas que estão um pouquinho melhor de vida, já, mas não andaram de moto quando era mais jovem, né? E eles começaram a comprar X-Max a rodo. Por quê? Porque ele consegue sair do trabalho, meter uma raquete de squash embaixo do banco, né? Vai jogar, volta, vai pra academia. Então ele não era uma pessoa que cresceu com moto, que nem você foi ou que nem eu fui. Era uma pessoa que olhou e falou, pô, isso aqui eu consigo, isso aqui me adianta a vida, isso aqui vale um investimento. Eu acho que o mercado brasileiro, além de estar crescendo, que é bom, graças a Deus está crescendo, sim. Mas é um mercado que está amadurecendo e está olhando a moto com outros olhos também. Exato, né? exatamente. Então o Brasil está indo para o caminho certo. Eu acho que scooters, pelo fato de ter um câmbio automático também, facilita a adesão de novas pessoas, né, em relação a ser mais uma opção de mobilidade. E eu acho que todo mundo pode reparar esse crescimento de motocicletas, porque você começa a ter muito mais pessoas, né, como você disse, amigos seus que antes não eram desse segmento, que começam a adotar esse tipo de motocicleta como uma opção. Então acho que isso vai continuar, com certeza. Inclusive já virou garagem com 2 motos, tá? Sim. X-Max, já virou, tem X-Max e uma R1,
né? Ou uma moto maior, Para uma usar um Tracer. pouco mais no final de semana, né? Uma viagem. Perfeito. Minha ainda é de chave, tá? Precisa evoluir agora, né, para A nova. chave presencial. Chave presencial. Não, mas são os passos, né? Eu acho que no ano que vem já vou olhar outras opções ali. Dá uma olhadinha aqui, de repente já faz o negócio. Não, negócio vamos fazer então. Mas é isso, Hélio. Muito obrigado pelo seu tempo. Acho que a gente passou aqui pelos principais pontos. Se você tiver alguma informação extra aí que a gente... Um recadinho final. Uma surpresa. Recadinho final? Não, eu só queria agradecer, principalmente aos fãs de Yamaha. Solicitaram muito a Teneré 700, então é com grande alegria que a gente realmente anuncia a Teneré 700, que ela finalmente, oficialmente está chegando no Brasil. E o que eu posso garantir para todos é que é apenas o início. É apenas o início, hein? Deixa eu fazer umas ligações aqui. Não, fica à vontade se quiser dar algum spoiler aí do que vem. Não, brincadeira. Muito obrigado pelo seu tempo, informações aí preciosas. Eu fiquei sabendo que é difícil o Hélio dar entrevista, hein? Falar aí, conseguimos. Muito obrigado, é um prazer a gente poder mostrar esse evento, né? Ter esse acesso com o público, a gente fica perguntando aqui, fazendo uma mini clínica do que acha, do que espera. Está sendo muito positivo, viu? Não, obrigado. Eu que agradeço, na verdade, o convite. Fiquei muito contente por esse convite, estar conversando com vocês. E vamos esperar a próxima. É isso aí. Próximo test ride? Próximo lançamento? Ah, mas aí eles me chamam. Não vamos colocar muito no fogo aqui também. Já tá ajudando a gente aqui, não precisa, né? Verdade. Sacanear também. Então é isso, pessoal. Obrigado pelo seu tempo. Acompanhe o Motor 1 aí nas redes sociais, todas as plataformas de áudio. E eu tenho que também fazer aqui o merchan do Podcast. Você que é ligadão aí em moto velocidade, MotoGP, toda segunda-feira no motorsport.com, nosso time junto com Fausto Macieira, a equipe Yamaha, falando aí sobre o que está rolando, não só na MotoGP, mas falando também de produto e no mundo aí de duas rodas. É isso, pessoal. Abração, até a próxima. Obrigado. Obrigado.